dicionário, nós vamos ver a Bíblia como um conjunto de livros. A Bíblia é muito mais do que isso, porque a Bíblia é o quê? A palavra de Deus. E a Bíblia ela é dividida em duas partes. Nós vamos ter o Antigo Testamento, com quantos livros, irmãos? 39. 39, muito bem. E vamos ter o Novo Testamento, com quantos livros? 27. Totalizando 66 livros. Amém? Amém. O Antigo Testamento, ele vai falar sobre o quê? As leis, os profetas. E aí nós vemos um profeta que é chamado de profeta messiânico. Quem é esse profeta messiânico? Aquele que teve a revelação de Deus a respeito de Jesus. Sobre a obra de Jesus, a vida de Jesus, a morte de Jesus na cruz do Calvário, que é o profeta Isaías. Os irmãos lembram lá de Isaías 53, porque verdadeiramente ele tomou sobre si, ele estava descrevendo tudo que ia acontecer com Jesus. Nós não podemos esquecer que a palavra profeta significa o quê? Quem ouve a voz de Deus e transmite a mensagem ao povo. Esse é o verdadeiro profeta. Existem falsos profetas, aqueles que falam aquilo que Deus não mandou falar. Mas o verdadeiro profeta é aquele que tem uma comunhão íntima com Deus. E Deus fala algo e ele transmite ao povo. Nem sempre a profecia é algo de vitória. A profecia, ela pode ser algo para exortação da nossa vida. Pode ser algo para nos alertar. Os irmãos concordam? Amém. Pode ser algo realmente para consertar a nossa vida. Mas a profecia é algo vindo de Deus, dos homens. Então, no Antigo Testamento, nós vamos ver o seguinte: leis, profetas, profecias e acontecimentos. Nós precisamos também nos inteirar, por exemplo, do profeta Daniel. Ele teve profecias que ainda não se cumpriram. Por exemplo, as 70 semanas de Daniel. Coisas que vão ainda acontecer. Mas no Antigo Testamento, veja bem, havia o sacerdote. Então, o sacerdote era uma pessoa escolhida pelos homens, por Deus, e entrava lá no lugar do Santo dos Santos. Esse homem, ele levava um cinto na cintura e na barra das suas vestes havia alguns sinos. E ele entrava. Se ele entrava para pedir perdão pelo pecado de todo o povo, uma vez por ano. Se aquele homem estivesse em pecado, ele morria lá dentro. E ninguém mais poderia entrar naquele lugar que era o Santo dos Santos, que era somente para os sacerdotes. Então, quando eles colocavam na sua cintura esse cinto, se viam que passava muito tempo e esse homem não saía, que era o sacerdote, eles do lado de fora puxavam esse homem e tiravam, mas ele já estava morto. Quando Jesus veio, que é o Novo Testamento, nós começamos a viver uma nova era, que é a era do quê? Da graça de Deus. O que significa a palavra graça? Favor não merecido. Ou seja, nenhum de nós merecíamos estar aqui hoje. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, nos abençoou. Nos deu graça. E nós estamos aqui. E Jesus é o sumo sacerdote. Ele veio, morreu em nosso lugar, e na cruz do Calvário, ele levou sobre si as enfermidades, a morte, o pecado de toda uma humanidade. Então hoje nós não precisamos mais oferecer, como na época do Antigo Testamento, o quê? Holocaustos, oferecer cordeiros, carneiros para Deus, porque Jesus já fez isso. Os irmãos estão entendendo? Isso é muito, muito importante que as pessoas entendam. Outra coisa importante para que as pessoas entendam:
Mas Jesus e o Espírito Santo já estavam, já existiam. Porque quando Deus criou o mundo, Ele fala na primeira pessoa do plural, façamos. Ou seja, mais do que o homem, segundo a nossa imagem e semelhança, né? E disse Deus, haja luz, e houve luz e tal. Então Jesus e o Espírito Santo já estavam lá. Tanto que a Bíblia fala que o Espírito de Deus movia sobre as águas. Só que no Antigo Testamento, as pessoas que recebiam unção é que tinham o Espírito Santo. Os irmãos lembram disso? Quando o rei, quando se apresentava alguma coisa. Quando Jesus veio, no Novo Testamento, e ele foi batizado nas águas, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea de uma pomba. Depois, quando Jesus vai ao céu, ele fala assim, olha, não vos deixarei órfãos. E aí ele manda o Espírito Santo para todos aqueles que aceitam Jesus e que querem ter uma comunhão com Deus. E o Espírito Santo é aquele que nos ajuda a viver, porque a Bíblia fala que ele vai nos ensinar em todas as coisas, em todas as áreas da nossa vida. É ele que nos convence do pecado. E aí, hoje nós não precisamos mais, como no Velho Testamento, de um sacerdote para que vá até Deus e que peça perdão pelos nossos pecados, mas quando Jesus veio aqui na terra e ele morreu, havia um véu que separava Deus dos homens. Mas esse véu na cruz, quando Jesus morreu, ele foi rasgado de alto a baixo. E agora, eu e qualquer um de nós que estamos aqui, as pessoas que forem assistir essa gravação, temos acesso direto a Deus através de Jesus. Então, se nós fôssemos colocar, seria mais ou menos assim. Aqui está o homem, aqui está Deus. E a ponte que leva o homem a Deus é Jesus. Então, hoje, todos temos acesso a Deus através de Jesus. Nós não precisamos mais. E é a respeito disso que se fala no Novo Testamento. Amém. Os irmãos estão entendendo? Amém. A Bíblia é um livro, eu achei interessante, outro dia eu vi um outdoor falando assim, em inglês, né? Que uma pessoa inteligente lê a Bíblia. E é verdade, irmãos. E a Bíblia é um livro, toda a Bíblia, que foi inspirada pelo Espírito Santo. E que há concordância com aquilo que foi escrito no Antigo Testamento e com o que está escrito no Novo Testamento. E a Bíblia vai te dar uma noção de tudo, de história, de geografia, de economia, de finanças, de tudo na nossa área. Como educar um filho, como ter um bom relacionamento com o marido, como ter um bom relacionamento com a mulher, como tratar os amigos, como chegar a Deus, para tudo a Bíblia tem resposta. Então eu peguei um negócio aqui rapidamente, eu já vou entrar na lição, irmãos. Mas eu achei importante isso porque para a gente poder entender um pouquinho melhor as coisas antes de chegar no ponto principal, tá? E eu estava pesquisando um tempo atrás a relação entre a ciência e a Bíblia. E os homens estão chegando à conclusão, os grandes estudiosos, que a Bíblia tem razão. E aí fala de algumas pessoas aqui, fala de um filósofo alemão, e fala de uma série de pessoas, infelizmente eu não tenho condições de ler, de explicar, de falar. Mas olha alguns fatos aqui que na Bíblia já estava determinado, já estava escrito, e que a ciência agora está chegando à conclusão de que a Bíblia tem razão. Número 1.